convidar você a fechar os olhos, colocar a mão no seu coração. Hoje nós que saímos das nossas casas com um só objetivo. O objetivo de nos colocar diante de Deus. E só Deus sabe aquilo que nós experimentamos no nosso dia a dia. Só Deus sabe as batalhas que nós enfrentamos durante toda essa semana. Deus sabe aquilo que nós precisamos, aquilo que é a nossa necessidade, aquilo que nós almejamos que Ele realize no nosso coração. Então que você possa colocar esse propósito diante de Deus, agora já no início desse grupo, para que o Espírito Santo ele possa gerar em você, que Ele possa injetar em você a vontade de Deus, e através da unção do Espírito Santo, Ele possa mudar a sua vida. Que você diga assim: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está nesse lugar, e sei que o Senhor conhece o meu coração, e sabe da minha necessidade, sabe das lutas que eu tenho atravessado, as batalhas que eu tenho enfrentado, primeiramente dentro de mim, no meu coração, também Deus na minha casa, as batalhas que eu tenho enfrentado na minha saúde, as batalhas que eu tenho enfrentado na minha vida espiritual. Mas hoje, Senhor, hoje eu quero colocar a minha vida na Tua
a sua vida hoje, o seu coração agora, a sua necessidade. Veja aquilo que você gostaria que Deus fizesse na sua vida. Veja aquilo que você tem clamado a Ele, da forma que você tem clamado, da forma que você tem pedido. Peça ao Espírito Santo agora que possa fazer em você, realizar em você a vontade dele, porque é isso que você veio buscar aqui hoje. É isso que você tem procurado no Senhor, e Ele quer fazer isso na sua vida.
capítulo 5, versículo de 22 ao 26. Amém, misericórdia? Facinho de achar aí, gente, ó. Logo depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho do nosso Senhor Jesus, narrado por São Mateus. Glória a Deus. Versículo 22. Mas eu vos digo: todo aquele que se irá contra seu irmão será castigado pelo juiz. Aquele que disser a seu irmão, raca, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da geema. Se estás, portanto, para fazer uma tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o altar. E vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pode sentar. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez aqui por essa semana, por essa noite, por essa quinta-feira, onde nós temos a oportunidade de louvar a Deus através do Evangelho da salvação. O Evangelho de hoje, que é o Evangelho da liturgia da igreja, que está no Evangelho de São Mateus. São Mateus, que foi um dos apóstolos de Jesus Cristo, que viveu os 3 anos e poucos do ministério de Cristo aqui na terra. E São Mateus, ele era cobrador de impostos antes do chamado, e depois ele se tornou apóstolo, abandonando toda a sua vida velha para servir a Jesus Cristo. E quando São Mateus escreve o Evangelho, ele é o segundo evangelista, apesar de que na Bíblia está o primeiro aqui, antes de Marcos, mas na verdade Marcos foi escrito primeiro e Mateus foi o segundo evangelista. E quando São Mateus escreve o Evangelho, a intenção de Mateus é mostrar para o povo de Israel que Jesus era o Messias esperado, o descendente de Davi, o Filho de Deus. Amém? Então, quando São Mateus escreve, a intenção dele é mostrar para Israel que aquele era o Messias que os profetas anunciavam, que aqueles eram o Cristo que tanto o povo de Israel esperava, que Jesus era o cumprimento da promessa. E todos nós sabemos que a primeira finalidade de Jesus Cristo é trazer a salvação à humanidade. Essa é a meta de Jesus. Só que para Jesus salvar o homem, ele mostra para o homem o que é o pecado. O que quer dizer? Ele mostra aquilo que condena e aquilo que salva. Porque ele sabe que o homem, ele é imperfeito, e ele vai descobrir a perfeição no dia a dia da sua vida. Não é assim? A gente nasce uma criança, porque a gente não sabe de nada, daí um dia a gente se torna um adolescente, a gente já começa a descobrir a vida, depois começa a descobrir o certo e errado, o bem e o mal, e a gente vai descobrindo como deve ser a nossa vida, o que a gente pode fazer e aquilo que a gente não pode fazer. Então, hoje o Evangelho de São Mateus, ele mostra um pouco da moral, daquilo que a gente pode e daquilo que a gente não pode, e aquilo que o mal
22, ele vai dizer assim, olha, mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão será castigado pelo juiz. Aquele que disser ao seu irmão raca quer dizer maldito, malfeitor, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado no fogo da gema. Então quer dizer, Jesus ele começa primeiro mostrando o que é pecado. Eu posso dizer que ele está mostrando aqui o que é pecado, porque de acordo com aquilo que a gente sente no nosso coração. A gente sabe que ninguém é perfeito, né? A gente está aqui pregando, de repente daqui a pouco pode ter um momento difícil, pode ter uma discussão, não somente aqui na igreja, mas também na nossa casa, no nosso trabalho. Então você presta bem atenção na intenção de Jesus, porque São Mateus ele escreve isso, aquilo que Jesus fez aqui na terra, todos os momentos de Cristo, ele vai mostrar porque isso acontecia no meio do povo de Israel, que era um povo conhecido como um povo santo, que era um povo conhecido como um povo eleito, mas que tinha as suas dificuldades no relacionamento. Então, ele vai dizer, aquele que disser para o seu irmão raco ou maldito, ele será castigado pelo juiz. Mas se esse irmão não se consertar, ele será levado no fogo da gema, quer dizer, no fogo do inferno, é a mesma coisa. A palavra gema significa inferno. Então, mas ele vai dizer logo embaixo, ele fala, olha, aí ele vai dizer, porque antes, se estás portando para fazer tua oferta diante do altar, e te lembrares do que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá tua oferta diante do altar, vai primeiro e reconcilia com teu irmão, só então vem fazer tua oferta. Olha o que ele está dizendo, se há algo no meu coração, e eu estou aqui na igreja, é lógico que eu tenho que vir na igreja, porque na igreja eu procuro Deus. Deus vai falar para mim o que eu devo fazer para não continuar com o coração do jeito que eu cheguei. Se eu falar para você, falar assim, mas eu tive uma briga semana passada com meu irmão, ó, não perdoa ele não, hein? Porque ele não devia nem ter nascido. Aquilo não vale nada. Então isso acontece na nossa vida. Se eu te perguntar, já aconteceu na sua vida? Você vai falar muitas vezes. Porque você teve um momento de ira. Isso é normal humanamente. Mas também o inimigo usa isso contra você. Porque ele sabe que se isso permanecer no seu coração, vai te levar à condenação, conforme a palavra de Deus diz. Mesmo que você vir na igreja, se você vir na igreja e não reconciliar, de nada adianta. É por isso que Jesus vai dizer para Pedro que ele deve perdoar 7 vezes 7, 70 vezes 7, para sempre. Eu tenho que perdoar o meu irmão, sempre perdoar. Por mais que ele erre comigo 100 vezes, eu tenho que perdoar 100 vezes. A gente sabe que é difícil perdoar? É difícil, né? Mas não é impossível. Ele vai dizer que antes de trazer a tua oferta ao altar, ele usa porque era costume do povo de Israel trazer a oferta para a redenção dos pecados. Porque no Velho Testamento não era como hoje, né? Primeiro no Velho Testamento a pessoa trazia a oferta de reconciliação, pedindo a Deus perdão. Então ele diz, antes de trazer a tua oferta ao altar, examine o seu coração, veja se você tem ódio dentro dele, veja se você tem mágoa dentro dele, veja se há entre você e o irmão lá na sua casa ou de qualquer local, se existe entre você e alguma pessoa um sentimento que agrava o coração de Deus, um sentimento que gerou ódio em você e que gerou ódio naquela pessoa. Volta primeiro, antes de vir trazer a oferta, reconcilia e depois traz a sua oferta. Por quê? Porque se você não fizer isso, a sua oferta não terá valor nenhum. Deixa lá a tua oferta diante do altar,
e vai primeiro reconciliar com o teu irmão. E só então vem cá e faz a oferta. Entre em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não serás antes de teres pago o último centavo. Aqui, seja entregue ao juiz, quer dizer, você seja entregue a Deus, porque ele fala da morte repentina. Não é? Você pode estar aqui com mágoa no seu coração e pode dar qualquer infarto, uma coisa qualquer morrer. Pode sair de fora, um acidente acontecer comigo, né? Porque a qualquer momento a gente pode partir dessa vida. Quantas vezes a pessoa ela está tranquila e de repente ela não sabe a hora que Deus chamou ela. Mas se ela for chamada no momento que ela ainda não perdoou, se Deus falou com ela várias vezes que ela precisa perdoar. Se Deus tem chamado a atenção, porque a palavra de Deus, quando ela é anunciada de acordo com o povo que está ouvindo. Porque Deus, ele sabe perfeitamente aquilo que está dentro do nosso coração. Eu posso olhar aqui e ver o rosto de todo mundo, mas não consigo ver o coração e o pensamento. Mas o Espírito Santo sabe o que cada um sente, o que cada um vive, o que cada um experimenta e o que cada um tem no coração. Porque muitas vezes nós trazemos dentro de nós ressentimentos e sentimentos que não agradam ao Senhor. Sentimento de ódio, sentimento de raiva, ira. Às vezes tem pessoas na sua vida que você chega, você não quer. Se você chegou até dentro da igreja, você vai sentar lá no último banco que você estiver na frente. E se ela estiver no último banco, você quer sentar lá na frente, você não orar para ela. Às vezes você deixa de vir na igreja porque aquela pessoa participa da igreja. Às vezes você afasta da igreja porque aquela pessoa vem na igreja. Então Deus está dizendo para você, antes de trazer a sua oferta, vai primeiro. Se você quer receber a bênção, se você quer que Deus mude a sua vida, se você quer receber de verdade a graça de Deus sobre a sua vida, primeiro você tem que tomar atitude diante de Deus através do seu irmão, reconciliando. Quantas vezes acontece isso dentro da nossa casa? A gente sabe que na família é o local onde a gente tem as maiores lutas. Por quê? Todo mundo conhece todo mundo. Né? Lá o seu marido sabe o seu defeito. O marido sabe o defeito da mulher. Né? O irmão sabe o defeito do outro, o pai sabe o defeito do filho, o filho sabe o defeito do pai. E lá ele tem aquele costume de família. Então ali há dificuldade. Às vezes discute, briga, né? Às vezes as palavras são perigosas, que às vezes a pessoa fala e aquela palavra, o demônio usa ela contra você, ela para dentro de você. Poxa, aquela pessoa falou uma palavra comigo, a partir de hoje eu não perdoo mais ele. Então às vezes a pessoa, ela até sai de casa e vai procurar Deus, mas ela continua com aquele pensamento, eu não perdoo. Não perdoo o diabo. Então se eu estou indo na igreja, ou se eu estou na minha casa, não importa, mas se eu não quis reconciliar, como que Deus vai se reconciliar comigo? Porque eu já estou pecando. Só de eu disser que não perdoou, eu já pequei. Só de eu manter esse sentimento dentro de mim, estou pecando de novo. Deu para entender? Então a primeira coisa que Deus pede a gente é até que a gente se arrependa dos nossos pecados. Se você pegar hoje a primeira leitura, que está em 1 Reis, capítulo 18, que vai contar uma história de um homem, de um rei, chamado Acabe. Acabe que ele vinha da descendência de Davi, e foi até conhecido na Bíblia como um dos piores reis, por causa de decisões que ele tomou errado. Porque Acabe era um rei descendente de Israel, vinha da tribo de Israel, tinha promessa de Deus sobre a vida dele. Só que Acabe é o seguinte, ele conheceu uma mulher chamada Jezabel e casou
que era diante de Yahvé, o Deus de Israel, que é o mesmo Deus que nós adoramos hoje, Acabe deixou de adorar o Deus de Israel e começou a adorar Baal, que era o Deus falso de Jezabel. Quer dizer, ele começou a cometer idolatria. Além de Acabe ele adorar o Deus falso, o que ele faz? Ele constrói altares dentro de Israel. Então o povo de Deus abandona o povo, o Deus de Israel, para poder começar a se prostrar diante do altar de Baal. Deu para entender? É como se você fosse uma pessoa católica e de repente você fosse para um outro lugar, conhecesse outra religião, abandonasse a sua fé e começasse a viver diante daquela religião, mesmo você sabendo que ela não é verdadeira. Acabe fez isso por causa de Jezabel. Então Acabe era um rei de grande responsabilidade, porque o rei naquela época, ele tinha que pensar até naquilo que ele falava. Quando Acabe erra, o povo inteiro erra com ele. O que aconteceu? Quando Acabe começou a errar, Deus mandou o profeta Elias avisar para ele e falar para ele o que iria acontecer na vida dele se ele não mudasse a atitude dele, se ele não se reconciliasse, porque Acabe tinha que se reconciliar com Deus diante dos seus erros, diante daquilo que ele trazia dentro do seu coração. Mas Acabe ele endureceu mais o coração em vez de obedecer a Deus. Ele endurece o coração em vez de se manter na presença de Deus. Então o que Deus fez? Para me resumir a história, porque tem muita coisa, é uma história muito bonita. Acabe, além de ele construir os altares, ele começou a achar que tudo aquilo que ele fazia era pelas mãos dele, não pelas mãos de Deus. Deus então deu uma punição para Acabe e para o povo de Israel. 3 anos e 6 meses ficou sem chover em Israel. 3 anos, Deus segurou a chuva e o orvalho. Porque quando não chove, você tem o orvalho, né? O sereno. Então você presta atenção, quando o pecado vem, quando a pessoa não reconcilia, quando ela insiste em manter aquele mal dentro dela, traz para ela o sofrimento. Porque quando Acabe
planejamento, que tomava decisões diante de Deus. A Bíblia vai dizer para nós que num certo dia, o profeta Elias, ele pensou assim: só há um meio de fazer esse povo voltar para Deus, porque o povo se rebelou mesmo contra Deus. Às vezes acontece isso na nossa vida, não é? Às vezes a pessoa fica na igreja firme, acontece um problema na vida dela, ela abandona a igreja e fica 7 vezes pior. Vai para o mundo agora, eu vou fazer tudo que eu nunca fiz. A pessoa volta a beber, fazer não sei o que lá, e a vida da pessoa, em vez de ser uma vida de paz, ela passa a ser uma pessoa depressiva, uma pessoa sem alegria. Ela destrói o corpo, destrói a alma, destrói a casa, porque a vida dela já não é mais dominada pelo Espírito Santo, porque ela abandonou. Então a Bíblia vai dizer para nós que quando o rei Acabe insistiu, Deus mandou o profeta Elias até Israel, e o profeta Elias então, ele vai chamar, porque naquela época tinha 250 profetas de Baal. O profeta Elias então vai chegar em Israel e mandar reunir todo o povo de Israel e dizer para ele: convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então Elias disse assim: olha, para o povo de Israel, hoje eu quero fazer um desafio ao povo de Israel. Eu quero que vocês descubram quem é verdadeiramente Deus de Israel. Se é Baal, que é o Deus que Acabe abandonou, o Deus de Israel que Acabe para servir, ou se é o Deus de Israel que eu sirvo e que tirou vocês do Egito. A Bíblia diz que Elias fez um desafio para os 250 profetas e falou para eles assim: olha, a gente vai fazer o seguinte, você vai invocar Baal e eu vou invocar o Deus de Israel. Se eu invocar o Deus de Israel e o Deus de Israel não me atender, ele diz para ele: vocês podem acabar com a minha vida. E se vocês invocar o Deus de Israel, o Baal de vocês, e o Baal de vocês não atender vocês, eu vou destruir a vida de vocês. Era 250 homens contra um. 250 profetas de Baal. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai rasgar a areia, fazer uma paleta aqui em volta da areia. Vamos pegar uns gravetos de lenha, dá para você entender mais ou menos? Vamos pegar um novilho, vamos colocar em cima desse graveto de lenha. Vamos pegar esse lugar da areia onde a gente abrir, vamos molhar com água. Então, vocês vão invocar Baal. Sendo Baal Deus, ele vai enviar fogo e vai consumir esse novilho. Se vocês, vou dar a oportunidade para vocês primeiro. E a Bíblia diz que os 250 profetas de Baal começaram a invocar. E eles foram invocando desde 7 horas da manhã. E eles foram invocando o Deus Baal para que Baal enviasse fogo e consumisse aquele novilho. A Bíblia diz que eles invocaram desde manhã até meio-dia. Só que quando chegou meio-dia, ainda Baal não tinha atendido eles. Então o profeta Elias falou: agora chegou a minha vez. E quando o profeta Elias olhou para o céu e disse para Deus assim: Senhor, faça aqui a tua vontade, mostra que o Senhor é o nosso Deus. Imediatamente o fogo desceu e consumiu aqueles novilhos. O povo de Israel, que estava adorando Baal, se prostraram no mesmo instante e começaram a pedir perdão a Deus pelos seus pecados, pelos seus erros, e começava ali uma reconciliação com Deus. Não somente o povo de Israel, mas também o rei Acabe, que naquele momento se arrepende dos seus erros, dos seus pecados, das suas faltas, e o coração desses homens agora são lavados porque se arrependem. A Bíblia diz que quando o fogo desce, Elias bate então e corta o pescoço
vou subir no monte e vou orar ao Senhor para que a chuva venha. A palavra de Deus diz que Elias subiu no Monte Carmelo, e lá de cima Elias deitou, colocou a cabeça no pó e começou a invocar o Deus de Israel, e pedindo a Deus de Israel para que enviasse a chuva, porque aquele povo tinha se arrependido. Elias chamou do seu servo e falou assim: ei, chama Acabe lá e manda ele olhar pelo mar, ver se já aconteceu alguma mudança do tempo aí. E Acabe disse: olha, não aconteceu. Então Elias voltou para o monte de novo, e ele orou de novo. A Bíblia diz que Elias se prostrou e falou com o servo dele: vai agora no mar 7 vezes e vem cá e me avisa. A palavra de Deus diz que quando aquele jovem foi olhar, as nuvens começaram a mudar, e eles voltaram. Então ele disse para Elias: Elias, agora eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias então agora vai e volta e diz a Acabe: antes dele chegar aqui em casa, a chuva vai cair. E naquele dia foi uma festa para Israel, porque naquele dia a chuva veio sobre a vida deles. Não somente a chuva de bênção, a chuva verdadeira, mas a chuva de graça que aconteceu na vida deles por causa da reconciliação, por causa do arrependimento. 3 anos e 6 meses, bastou apenas o arrependimento para Deus derramar a bênção. Bastou apenas uma decisão nossa, porque depende da nossa decisão. Eu preciso descobrir o que eu quero para a minha vida hoje. Se eu vou continuar com o meu coração preso, se eu vou continuar com o meu coração cheio de ódio, se eu vou continuar com o meu coração cheio de pecado, ou se eu vou reconciliar com Deus e posso reconciliar com o meu irmão para que Deus possa derramar uma bênção sobre a minha vida, ou se a minha vida vai continuar sobre a miséria que está. Se eu perguntar como está a sua vida hoje, você vai dizer: ah lá, eu estou sendo uma pessoa triste, nada tem dado certo na minha vida, nada. Será por quê? Se eu perguntar para você o que tem no seu coração que precisa ser mudado, o que precisa ser mudado? Eu posso dizer para você que eu não posso mudar o que está no seu coração, mas você pode. Basta se reconciliar com Deus, basta se reconciliar com o seu irmão para que venha chuva sobre a sua vida, uma chuva de bênção. E então Deus possa tirar de você as enfermidades, possa tirar da sua vida o espírito de derrota, a falta de esperança, tirar da sua vida a falta de coragem, porque você está dizendo: eu já não tenho coragem para mais nada, a minha vida é um desânimo só, o meu comércio já não tem mais dado certo, a minha vida com o meu marido é uma guerra dia e noite, não há mais reconciliação entre nós, é palavra como flecha que machuca, que maltrata, que gera ódio, que marca. E muitas vezes isso precisa da nossa atitude. Eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse o seu coração diante de Deus, para que Deus ele possa derramar sobre a sua vida uma bênção. Mas que você, ao erguer sua cabeça, você abaixar sua cabeça, você apresenta para Deus o que tem acontecido na sua vida. Como tem sido o seu coração? Se há hoje necessidade do perdão, se há hoje necessidade do perdão, se Deus, como que pode acontecer essa bênção na sua vida? É primeiro preciso que você se reconcilie com Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Peça ao Espírito Santo para que Ele possa agora